Fala pessoal, tudo bem? É Marcelo Bresciani. Estou gravando esse vídeo aqui para falar para vocês como pequenos detalhes podem causar verdadeiras catástrofes nos nossos negócios. Lembrei de uma história de família. O meu avô, quando ele morava em Guaxupé, a gente costuma brincar que ele trabalhava com logística lá na cidade dele, mas na verdade assim, ele era carroceiro. Ele tinha uma pequena carroça e ele tinha um burro, e através dessa ferramenta dele, ele já era um empreendedor, talvez isso tenha vindo de lá. Ele já era um empreendedor e através dessa ferramenta ele sustentava uma família de 9 filhos, né, incluindo a minha mãe. Então, assim, hoje é uma situação que a gente não consegue imaginar como seria uma família com 9 filhos, ter mais 8 irmãos. Hoje a gente tem 1 ou 2, né, e já acha muita coisa, já é uma coisa muito pesada, mas 9 filhos. E uma situação interessante que aconteceu com ele, ele estava fazendo uma viagem, ele estava indo para o interior fazer uma entrega, e ele já estava a uns 40 quilômetros distantes da casa dele, de onde ele ia fazer. Aí a roda da carroça dele quebrou, e quebrou de forma assim que não teria muitas situações de reverter. E analisando depois, eles perceberam, meu avô percebeu que era um pino, uma trava que quebrou, uma trava que saiu, e essa trava acabou comprometendo a roda inteira praticamente. E naquela situação não tinha ferramentas, não tinha celulares, ele não podia ligar para ninguém, isso há 1930, ele não tinha para quem ligar, ele não tinha celular, não tinha nenhuma tecnologia assim. Ele tinha que resolver como ele podia, com o que ele tinha na mão, com o que ele podia arranjar ali na situação. Ele conseguiu, com alguns troncos que estavam lá e algumas ferramentas precárias, ele conseguiu fazer uma amarração de forma que ele conseguisse simplesmente voltar para casa, mas quando ele chegou, aquela roda destruiu. E ele estava com o seu principal ganha-pão totalmente comprometido. Ele não tinha o que fazer. Imagina ele com sua principal ferramenta, a única ferramenta que ele tinha, comprometida, quebrada, e ele com 9 filhos para sustentar. Assim, eu não consigo imaginar o que é isso hoje se eu perdesse meu principal ganha-pão. Hoje a gente tem diversas outras ferramentas e artifícios que a gente consegue utilizar para reverter situações assim. Naquela época ele não tinha nem cartão de crédito que ele pudesse fazer um crediário para comprar outra ferramenta, para comprar outra carroça. Aquilo não existia lá em Guaxupé, lá em Minas Gerais, onde ele vivia. Então aquilo acabou criando uma situação que ele ficou, deve ter ficado bem uns 10 dias até que ele conseguisse consertar por ele mesmo a carroça dele e voltar a trabalhar. Mas imagine o que isso deve ter impactado na renda familiar, o que deve ter impactado na família naquela época. Assim, hoje eu não consigo imaginar bem o que é isso que ele passou. Imaginando também assim como pequenos detalhes podem criar grandes catástrofes. Eu me lembrei agora de um vídeo que eu assisti há uns 2, 3 dias atrás no Discovery. Tem um programa que passa que são desastres aéreos, né? E lá eles mostram algumas situações e eles tentam encontrar também qual foi a causa raiz para aquela situação. Na aviação é um pouco diferente, que eles tentam encontrar o problema e não o que causou tudo aquilo, e não culpados. Então nesse programa tinha uma aeronave que ela explodiu um motor em voo, era um A380, aquele avião gigante que foi lançado há pouco tempo. Ele explodiu um motor em voo, mas só que a explosão acabou comprometendo os instrumentos e as asas do avião, que o piloto perdeu completamente o controle da aeronave. E se não fosse por muito pouco, se não fosse por uma expertise dele, ele conseguiu controlar minimamente, fazer um movimento ou outro, e conseguiu pousar o avião com toda a segurança, apesar de muito custo e muito esforço para que ele conseguisse chegar a essa situação. Os engenheiros, eles pesquisaram e acabaram descobrindo que o que causou essa explosão quase catastrófica no motor do avião foi um tubo que passava ali pelo motor, que estava com um milímetro diferente
de tudo, do que deveria estar. Esse tubo se rompeu e aí acabou vazando óleo e acabou explodindo o motor. Como a situação da carroça do meu avô também, que um pequeno pino, um pequeno detalhe, uma falta de... A gente pode falar que é uma falta de manutenção, uma falta de olhar e analisar e ter foco nesse detalhe, saber que ele existe e saber que essa pequena peça, essa pequena parte pode comprometer drasticamente o seu negócio e causar um reparo, causar uma perda sem precedentes, inestimável. Você pode colocar muita coisa a perder. O foco é uma das coisas mais importantes que a gente tem, que a gente precisa ter no nosso negócio, que a gente precisa ter na nossa vida. E eu estou gravando esse vídeo justamente para incentivar com que você perceba os pequenos detalhes do seu negócio. Os grandes negócios, os grandes empresários, eles não fazem coisas mirabolantes, eles pegam coisas simples e conseguem fazer de forma surpreendente, de forma eficaz. Controlando os mínimos detalhes e esses detalhes que podem ser vitais para o processo e para tudo. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo. Eu gostaria de ouvir, aqui na parte de baixo vai ter botões, gostaria de ouvir o que você achou disso, quais suas opiniões sobre os detalhes, se você já teve alguma situação dessa. E assine também o canal do YouTube, que eu trago no meu canal dicas como essas para que você tenha sucesso no seu negócio. E é isso, um grande abraço e até a próxima.